Numa perspectiva da psicologia evolucionária e de acordo com o pensamento budista, Gilbert defende que a compaixão resulta da combinação de motivos, emoções, pensamentos e comportamentos que tornam a pessoa mais sensível ao sofrimento do próprio e dos outros, ajudando-a a compreender esse sofrimento sem o julgar, bem como a atuar tendo em vista o seu alívio. Assim entendida, a compaixão pelo próprio é tão essencial, mesmo inseparável, da compaixão pelos outros, pelo que é irrelevante distinguir estes dois conceitos. Alguns mitos e crenças difundidos na nossa cultura têm dificultado uma verdadeira compreensão deste conceito. Para um melhor entendimento e partindo dos equívocos mais frequentes, vale a pena explicitar o que a autocompaixão não é. A autocompaixão não pode ser confundida com egoísmo, autocentração ou qualquer espécie de prioridade das necessidades pessoais sobre as dos outros. A autocompaixão está diretamente relacionada com os sentimentos de compaixão e de preocupação pelos outros, na medida em que o indivíduo reconhece a sua interligação e igualdade, em termos de condição humana, aos outros. Envolve o reconhecimento de que o sofrimento, o fracasso e os erros são parte da condição humana e que todos os indivíduos, incluindo o próprio, são merecedores de compaixão. A autocompaixão não é piedade ou pena de si próprio. Sentir pena de si próprio implica frequentemente sentir-se desligado dos outros, sentir-se subjugado pelos seus próprios problemas e esquece que o mundo tem experiências semelhantes, tendendo assim a exagerar a extensão do sofrimento pessoal. O processo de autocompaixão, em contraste, exige que o indivíduo se envolva numa atividade metacognitiva que lhe permita o reconhecimento do relacionamento das suas experiências com as dos outros. Este processo tende a quebrar o ciclo de autoabsorção e sobre-identificação, diminuindo assim os sentimentos egocêntricos de isolamento, promovendo simultaneamente os sentimentos de ligação aos outros. A pena e a compaixão, embora surjam ambas como resposta ao sofrimento, são estados mentais muito diferentes. Enquanto na pena há uma rejeição ao sofrimento, na compaixão há uma aceitação do mesmo. Autocompaixão não significa complacência, passividade ou irresponsabilidade pelos seus atos nocivos. Embora a autocompaixão promova uma atitude de não rigidez na avaliação que fazemos de nós próprios, a componente de mindfulness ou consciencialização inerente ao processo de compaixão permite que as nossas próprias falhas sejam observadas com maior clareza, mais do que ignoradas ou evitadas, bem como instigadas ações necessárias a um funcionamento mais adequado. O caráter não crítico, não ajuizador do indivíduo compassivo poderá ainda facilitar o reconhecimento de fragilidades que necessitem de mudança. Neff, 2004. Nesta perspectiva evolucionária, sustentada pela teoria da vinculação e investigação no domínio das neurociências, a compaixão não é apenas uma posição moral, um ímpeto idealista ou qualquer coisa tão simples como se sou bom e simpático para ti, tu serás bom para mim, mas consistentes num modo de exercitar o nosso cérebro, o qual afeta de forma relevante o estabelecimento de determinadas conexões cerebrais. Como é que se desenvolve a compaixão? Quais os mecanismos cerebrais que estão na sua base? Compaixão e mentalidades sociais. Compaixão e mentalidades sociais. À luz dos modelos evolucionários, a esfera social assume-se como um palco privilegiado de troca de sinais sociais dos seus atores e como um verdadeiro propulsor da evolução. Segundo esta perspectiva, a ação humana é compreendida enquanto uma interação complexa entre fatores inatos, psicossociais e ecológicos, sendo a compaixão consequente da coreografia dessas interações. A teoria das mentalidades sociais, investigada por Paul Gilbert, preconiza que o cérebro humano desenvolveu uma sensibilidade especial aos sinais sociais e que estes ativam sistemas fisiológicos e cerebrais específicos responsáveis pela criação de diferentes papéis sociais. Segundo este autor, as mentalidades sociais mais importantes para a formação de papéis sociais são a solicitação e a prestação de cuidados, a formação de alianças, a hierarquia, ranking social e sexual. Na sua teoria das mentalidades sociais, Gilbert entende a compaixão como emergente de uma mentalidade social prestadora de cuidados que inclui as competências de responsabilidade à angústia e às necessidades do outro, de empatia e de simpatia.
Este tipo de mentalidade social advém de um estilo de vinculação em que a criança experiencia um mundo social no qual os outros transmitem um sentido de segurança, são fontes de calor e de validação e fornecem o sentido de que se é uma pessoa merecedora de amor e cuidado. Aprendidas na relação eu-outro, as mentalidades sociais podem também ser utilizadas nas relações internas do eu consigo mesmo. Isto é, os sistemas de processamento que o indivíduo usa para responder a estímulos sociais externos funcionam igualmente enquanto modelo para o processamento e resposta a estímulos, experiências e avaliações internas. Deste modo, as autoavaliações não são sistemas autónomos de cognição, mas estão ligadas aos nossos modelos dos outros, especialmente ao modo como estes se relacionam e têm probabilidades de se relacionarem connosco. Isto significa que, dependendo das competências aprendidas na relação eu-outros, as pessoas tendem a adotar diferentes estilos na relação consigo mesmas. Assim, um indivíduo pode ser caloroso e empático para com o seu próprio sofrimento, recorrendo para tal a uma mentalidade calorosa, prestadora de cuidados, ou, pelo contrário, assumir uma postura dura e autocrítica, quer por motivos de autocorreção do próprio comportamento, quer por um desejo persecutório do eu. Se um indivíduo se relaciona consigo mesmo de modo crítico e rígido, tal significa que está a responder aos seus ataques e críticas com os mesmos sistemas de resposta que usa para os ataques externos, ou seja, utilizando uma mentalidade social de ranking competitiva, de dominância, subordinação. Compaixão, segurança, afiliação. Segundo a perspectiva das mentalidades sociais, uma vinculação segura permite ao indivíduo sentir um estado de contentamento e satisfação que resulta da forma como a nossa mente se encontra organizada quando nos sentimos seguros. Este estado de segurança pode traduzir-se numa atitude tranquila, de calma, relaxamento, em comportamentos ativos de exploração, criatividade, assim como em competências sociais de afiliação, interesse social, cuidado e preocupação pelos outros. A componente social deste estado de segurança dá origem a um tipo de afeto positivo baseado na afiliação, tranquilização e calor, ao qual a compaixão tem sido associada. Este sistema de afeto positivo, focado em sentimentos de afiliação, calor e tranquilização, é mediado por sistemas cerebrais, tendo como neurotransmissores os opiáceos e desempenhando a oxitocina um papel especialmente relevante, e está relacionado com uma sensação de tranquilização por nos sentirmos em segurança no mundo e connosco mesmos. Para além deste sentimento de segurança decorrente da ausência de ameaça, importa fazer referência à componente de calor deste sistema e distingui-la da já referida componente de segurança. Um sistema baseado no calor não se encontra simplesmente livre de ameaça, mas caracteriza-se por um conjunto de sinais de cuidado, investimento por parte dos cuidadores, por exemplo, toque, tom de voz, expressões faciais, pela partilha de afeto positivo, que estimula o gostar e os sentimentos de ligação e nos faz sentir pessoas merecedoras de amor, bem como por uma compreensão empática e aceitadora das nossas emoções, o que facilita a validação das mesmas. Diferente deste sistema de afeto positivo, existe o sistema de procura de recursos, o responsável por um outro tipo de afeto, também ele positivo. Mediado pelos sistemas dopaminérgicos, o sistema de procura encontra-se orientado para fins e recompensas, sendo como tal um sistema ativador de comportamentos de procura. Gilbert, 2005 e 2006. Estes dois sistemas de afeto interagem com um terceiro sistema de regulação de afeto focado na ameaça e na procura de segurança e mediado pela serotonina. Gilbert menciona que estes três sistemas estão em permanente interação e têm efeitos recíprocos uns nos outros. Esta interação tem consequências importantes ao nível cerebral, uma vez que origina padrões nas conexões neuronais e estimula a manutenção dos diferentes sistemas de regulação de afeto. Durante a maturação, a estimulação do sistema de afiliação calor dá origem à formação de esquemas eu-outros que serão ativados e usados ao longo da vida, através de memórias e de procedimentos implícitos, nos contextos de inter-relação, não apenas na formação de laços de afiliação, como também na autorregulação em situações de stress.